Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso pequeno grupo. Nós queremos continuar sendo edificados pelo Senhor, nós queremos continuar sendo fortalecidos por Ele na nossa fé, sendo enchidos por Ele da esperança que vem do alto. E nós continuamos na nossa série de mensagens que tem a ver com lições no deserto, as lições que o povo de Israel ele pôde experimentar na peregrinação no deserto. A gente tem feito uma antessala a essa peregrinação, que é essa realidade da vida de Moisés, a forma como ele foi chamado, a maneira como Deus intervém na vida do povo. Nós falamos no encontro passado que o nosso Deus é um Deus que ouve o clamor do seu povo, ele é um Deus que enxerga a situação e é um Deus que intervém na história. E a gente, portanto, concluiu que o nosso Deus, ele é um Deus que mesmo em meio ao silêncio aparente dos nossos dias, o silêncio de Deus, entre aspas, no meio da crise, na verdade, são as circunstâncias, os barulhos à nossa volta, os medos e as incertezas que fazem com que a gente acaba não escutando a voz do Senhor, não se sobrepondo essa voz do Senhor às nossas circunstâncias. E por isso a gente concluiu que Deus é um Deus que ouve, é um Deus que enxerga a nossa situação e é um Deus que intervém na história. E por isso hoje a gente quer falar um pouquinho sobre esse Deus que intervém na história, como Deus age na história. E ainda é importante a gente perceber que para que o povo possa enfrentar os desafios no deserto. Esse é o tema dessa reflexão de hoje. Para que o povo possa enfrentar os desafios no deserto. Deus os prepara, Deus coloca alguns fundamentos para que eles enfrentem o deserto, os seus desafios, as suas demandas, a escassez, as privações. É necessário eles aprenderem um pouquinho da parte de Deus para que eles enfrentem os desafios. Por isso, nós continuamos ainda a nossa peregrinação em Êxodo, capítulo 3, e ali Êxodo capítulo 13 e 4, ele revela para a gente um pouquinho da maneira como Deus chama Moisés e a maneira como é desenvolvido um diálogo impressionante entre Deus e Moisés, e ali ele coloca alguns fundamentos para que a gente enfrente os desafios no deserto. É importante dizer que aqui a palavra retoma o que a gente tinha dito já no texto do capítulo 2, a palavra do Senhor ao se revelar a Moisés por meio de uma sarça que estava pegando fogo e que não se consumia. Na verdade, essas plantas, esses arbustos no deserto, por causa da seca e do calor, elas pegavam fogo. Só que o que impressionou Moisés é que essa pegava fogo e ela não se consumia. Ela não acabava, ela não era destruída, ela continuava em chama. Por isso Moisés vai perto, Deus fala com Moisés, e aí fala algo retomando aquilo que nós havíamos falado. Ele diz, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor e por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci. Essa palavra de Deus, eu desci. Eu abri mão dessa condição do céu e eu me fiz presente na terra. Há muitas pessoas que tentam subir, galgar degraus para chegar até Deus e Deus desce. Deus vai para a planície, Deus se mostra ali onde está na realidade do ser humano, as suas dificuldades e os seus desafios. Ali Deus se mostra e se revela. E eu quero destacar para você, brevemente, desse diálogo de Deus com Moisés. Muito embora Deus ele seja poderoso, muito embora Deus seja Deus, simplesmente Deus, ele poderia de várias formas libertar o povo do Egito. Ele poderia, com o poder dele, com toda essa maneira como Deus soberanamente pode fazer as coisas, ele poderia simplesmente destruir o faraó, ele poderia destruir o Egito, ele poderia libertar o povo. Só que Deus escolhe agir por meio de pessoas. E ele escolhe Moisés, alguém improvável, como nós vimos no encontro passado, mas ele já tem inquietado o coração de Moisés em relação ao povo hebreu, e ele, a partir dessa inquietação em Moisés, que Deus também chama Moisés para libertar
o povo. E a primeira coisa que Moisés faz é uma pergunta: mas quem sou eu para libertar o povo? A primeira coisa aqui que está nos mostrando a palavra de Deus é que a gente é muito, sobremaneira, focado em nós mesmos. A gente foca nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições, nas nossas limitações. A gente sempre pensa, mas como eu vou poder enfrentar esse desafio? Como eu vou superar esse obstáculo? Mas Deus, na fala com Moisés, diz: mas Moisés, eu estarei contigo. A resposta de Deus é incrível, porque ele diz: olha, Moisés, você tem limitações, você é frágil, mas Moisés, tenha o real sentido de tudo isso é que eu vou estar contigo. Não é quem você é, mas com quem você caminha. É isso que Deus está falando para Moisés. E Moisés precisa aprender isso, que quem vai com ele é um Deus eterno, quem vai com ele é o próprio Deus, por isso ele não precisa temer. Porque na cabeça de Moisés está: olha, eu conheço o faraó, eu conheço a família do faraó, eu conheço o poder que ele tem, porque o faraó era visto como Deus na terra. Então, como enfrentar esse poder? Era a maior nação, mais poderosa, o maior exército, muita sabedoria e conhecimento, havia esse grande império egípcio. E como Moisés iria enfrentar, o que ele ia dizer, como é que ele ia falar diante de tal situação. E aí Deus fala: Moisés, não é por você, não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, mas é quem eu sou, Moisés. Moisés, eu estarei contigo, essa é a palavra de Deus para Moisés. E aí Moisés ele ainda faz uma outra pergunta: tá, mas eu vou chegar lá e eu vou dizer em nome de que Deus que eu vou? Quem é o Senhor? Ele está perguntando: Deus, qual o seu nome? Eu vou me apresentar, eu vou dizer: estou sendo enviado por Deus, mas que Deus? E aí, surpreendentemente, a palavra que Deus fala é: Moisés, quando você chegar lá, diz: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Uau! Essa palavra é uma palavra incrível, porque todo nome no Antigo Testamento ele denota autoridade. Por exemplo, o ser humano foi dada autoridade ao ser humano a dar nome aos animais. E à medida que o ser humano dá nome aos animais, ele passa a exercer autoridade sobre a vida dos animais. Assim, os pais dão nome aos filhos e, portanto, exercem autoridade sobre a vida dos filhos. Obviamente que nós não poderíamos dar nome a Deus, não poderíamos definir Deus através de palavras e por isso nós não temos autoridade sobre Deus. Deus simplesmente é, nada o define. Quando a gente fala sobre nós, eu falo: eu sou o Bruno, eu sou pastor, e eu começo a definir: eu sou marido, eu sou pai, a gente começa a se definir por algumas características e alguns adjetivos, mas Deus não precisa de nenhum adjetivo porque Ele simplesmente é, Ele simplesmente existe. Esse é o nosso Deus, é um Deus eterno, e um Deus, mesmo sendo eterno, é um Deus que quer caminhar conosco nos meios dos desafios, e é isso que está sendo proclamado para Moisés. Moisés, por meio de você vai ser liberto esse povo que está sendo escravizado há 400 anos. Mas tenha consciência disso. Eu estarei caminhando com você. E quem eu sou, Moisés? Eu sou o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E por isso não precisa ter medo. Perceba que esse é um fundamento que está sendo colocado. E uma das coisas que, para mim, está muito claro no texto bíblico, que as pragas que Deus envia, as maravilhas e sinais que Ele envia nesse tempo em que o povo está sendo escravizado no Egito, esse processo de Deus de libertar o povo é um processo que demora. E vem uma praga e Deus endurece o coração do faraó, e vem outra praga e parece que vai, mas daí Deus endurece o coração do faraó. É um processo longo, Moisés se expõe, a sua liderança é exposta. E alguns, quem sabe, pensam que todos esses sinais e maravilhas eram simplesmente para convencer o faraó de libertar o povo. Mas na minha mente e no meu coração, esses sinais e maravilhas são simplesmente para ensinar a Moisés e ao povo a confiar em Deus. O Deus que liberta do Egito
é o Deus que caminha no deserto, é o Deus que transforma todas as coisas que Ele fez, as maravilhas, os sinais, algo incrível, abrindo o Mar Vermelho, passando em terra seca, destruindo o exército egípcio com o seu poder. Ele está ensinando ao povo e a Moisés: vocês precisam aprender a confiar em mim. Por isso esse é um fundamento que nós temos na palavra de Deus. Aprenda a confiar no Deus eterno, que ajuda você a passar por todas as dificuldades da vida. E uma coisa que eu queria deixar para você, lembra de promessas, por exemplo, que Paulo nos traz em Romanos 8, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou, não dará e de graça juntamente com ele todas as coisas? Querido, Deus é por nós. Por isso a gente pode enfrentar os desafios no meio da crise, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abençoado encontro com seu pequeno grupo. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro